O futuro da democracia brasileira foi questionado em uma aula pública aqui na UPF na última sexta-feira. A grande questão era, será que estamos em um estado de exceção? Os detalhes você confere na reportagem. O auditório da Faculdade de Direito ficou lotado. A democracia era o foco, mas junto com ela vinham outros desdobramentos. Alguns exemplos. O que significa quando um país está em estado de exceção? Será que o Brasil está passando por isso? Será que a democracia está ameaçada? Todas essas questões foram levantadas pela mesa. A democracia se encontra numa encruzilhada não só no Brasil especialmente, mas no mundo todo, muito em função desse projeto, que é o projeto político, social, econômico, que muitos denominam de neoliberalismo. O neoliberalismo ele prioriza a economia sobre tudo. No Brasil, em especial, na minha visão, o atual governo aprofunda essa visão neoliberal, aprofunda um déficit de democracia e nós corremos um sério risco de ficarmos atolados num estado de exceção que, inclusive, pode ter consequências muito significativas. Nós estamos vivendo uma conjuntura bastante delicada, que é uma encruzilhada do ponto de vista do direito, da política e também da sociedade brasileira. Isso hoje o neoliberalismo no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Para encaminhar o seu péssimo projeto social, ele precisa contar, digamos assim, com estados de exceção, ou seja, estados em que todas as instâncias do poder, inclusive o judiciário, estejam no barco desse projeto. O principal palestrante da noite era o professor Aldo Fornazieri, doutor em Ciências Políticas e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Segundo ele, a democracia não está ameaçada só aqui no Brasil, mas também na América do Norte e na Europa. Uma questão preocupante e que pode ter muitas consequências no mundo todo. Nós vivemos um momento muito conturbado na democracia brasileira e não é só aqui. Claro que aqui no Brasil existe uma situação agravada por aquilo que nós, estudantes de ciência política, entendemos que houve um golpe que tirou uma presidente legitimamente eleita e que não havia crime de responsabilidade. Além disso, quer dizer, entendemos que o judiciário, que deveria ser o guardião da Constituição brasileira, ele desfere ataques sucessivos à Constituição. Além disso, nós teríamos que nos indagar o que é a democracia. Existe uma democracia de fato no Brasil ou não? Quando mais de 100 milhões de pessoas vivem com menos de um salário mínimo por mês, nós podemos dizer que há democracia, sendo que um dos conceitos e um dos princípios fundamentais da democracia é o conceito de igualdade? A aula foi promovida pelo Observatório da Democracia de Passo Fundo, além dos cursos de graduação e pós-graduação em História da UPF e da Associação de Juízes para a Democracia do Rio Grande do Sul.